Meus irmãos, saudações de paz, que Deus nos abençoe poderosamente. Nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas aulas de livros poéticos, né? Nós estamos aí em um período de quase um mês sem aula, devido a toda a correria que a gente teve com a organização do congresso, com o período do congresso, né? E nós estamos retornando hoje para a ativação das nossas aulas, e por conta disso eu vou fazer aulas mais pontuais, com um tempo um pouco menor, para ficar fácil a sua compreensão, ficar melhor para você assistir e para que a gente possa liberar toda a matéria para você. Então nós vamos reduzir a aula, mas claro, sem perder a qualidade dela, nós vamos dar continuidade, tá bom? Então é importante que você revise, que você assista, que você tire as suas dúvidas, para que a gente possa avançar no nosso conteúdo e nós sermos abençoados. Vamos lá? Então eu quero começar como a gente sempre começa a nossa aula, orando ao nosso Deus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha manifestar sobre nós o teu poder e a tua glória, e que o Senhor possa cumprir sobre nós a tua palavra e liberar sobre nós a tua bênção. Nos dirigir, nos direcionar, iluminar o nosso caminho, mover sobre nós de uma forma especial. Eu oro, eu entrego na tua mão, eu coloco na tua mão para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios, E você que está com a apostila, a nossa página na apostila é a página de número 71, né? Livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios nós temos por autor Salomão. Salomão é o autor de grande parte do livro, mas nós vamos ter trechos do livro que também foram escritos por Agur e pelo rei Lemuel. Tanto Agur quanto o rei Lemuel, o texto fala muito pouco sobre eles, então nós não vamos focar sobre eles, mas vamos focar em Salomão, ok? A data desse livro, ela vai desde 970 a.C. até por volta de 700 a.C. E por que isso? Nós vamos falar no decorrer do nosso estudo, né, que o período é extenso, porque a gente está falando aqui de um livro de escritos de sabedoria de Salomão, né? Então, a sua compilação já foi mais para frente, lá por volta de 700 a.C., mas Salomão veio descrevendo as sabedorias de vida, sabedorias dadas por Deus, né? O tema do livro não poderia ser outro, sabedoria para um viver justo, sabedoria para um viver justo. No livro nós temos palavras que nós chamamos de palavras-chave. Quais são elas? Temor do Senhor, sabedoria, entendimento, instrução, conhecimento, são palavras que vão estar continuamente no livro de Provérbios, ok? Eu quero deixar um versículo chave para os irmãos, para que você possa marcar na sua Bíblia, que é o capítulo 9, e o versículo 10 de Provérbios. Provérbios 9, 10. Você pode fazer como eu aqui e você pode marcar na sua Bíblia. Provérbios 9, 10. Provérbios 9, 10 diz assim, olha: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a sua prudência, né? Então, quer dizer, a sabedoria começa quando eu temo a Deus, né? Quando eu temo a Deus, eu começo a viver sabedoria. Sabedoria se inicia no temor a Deus, né? E a ciência do santo, né, do homem de Deus, né, é a sua prudência. Então eu acredito que esse texto de Provérbios 9, 10 traz muito do que nós vamos estudar
aqui hoje. O Antigo Testamento hebraico, ele era dividido, né, em 3 partes. Então, nós precisamos conjecturar isso. Quer dizer, o Antigo Testamento hebraico, ele era dividido em 3 partes. Quais eram elas? Lei, profetas e os escritos. Lei, profetas e os escritos. Olha, quando a gente olha para como é a nossa divisão, né, que nós temos uma divisão um pouco diferente, mas tudo dentro desse contexto hebraico, nós dividimos em leis, né? Leis, história da igreja, né? Leis, história da igreja, poéticos e proféticos, né? Então a gente divide em 4. Mas nós vamos ver que de uma forma ou de outra, o judeu do Antigo Testamento, ele também dividia assim. Apesar de estar dividido entre leis, profetas e escritos, na terceira parte, né, estavam os livros poéticos e sapienciais. Então, quer dizer, dentro dos escritos é que estavam os livros poéticos, né? A saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? E assim por diante. Semelhantemente, o Israel antigo, ele tinha 3 categorias de ministros. Quais eram essas 3 categorias de ministros? Sacerdotes, profetas e sábios. Sacerdotes, profetas e sábios. Esses últimos eram especialmente dotados de uma sabedoria e de conselhos divinos a respeito de princípios e práticas da vida. Então, quer dizer, o sábio, ele tinha conselhos práticos baseados à orientação de Deus para que você tivesse uma vida justa, né? Uma vida abençoada. Isso é interessante que o livro de Provérbios, ele representa a sabedoria inspirada dos sábios. Então, o livro de Provérbios representa da onde vem a sabedoria dos sábios. Que essa sabedoria, ela não é humana, mas que essa sabedoria, ela é inspirada, essa sabedoria, ela é divina. O conteúdo de Provérbios representa uma forma de ensino comum no Oriente Próximo e Antigo. Mas no caso deste livro, sua sabedoria é diferente porque veio da parte de Deus, com seus padrões justos para o povo do seu conserto. Então veja, esse ambiente de sabedoria, que é uma cultura do Oriente, né? Uma cultura popular até no Oriente, né? No Oriente Antigo, né? O livro de Provérbios, ele é um pouco diferente disso. E por quê? Porque não é só a respeito da cultura de um povo, não é só a respeito, né, do que se passa de geração a geração, não, de histórias antigas, não. O livro de Provérbios revela a sabedoria de Deus, né, com seus padrões justos e com seu conserto, com sua aliança com o seu povo. O ensino mediante Provérbios era popular naqueles antigos tempos em virtude da sua grande clareza e facilidade de memorização e transmissão de geração em geração. Então, olha, por que esses ensinos como o de Provérbios eram popular? Porque, na verdade, a sabedoria, ela era expressa de uma maneira clara, né? Simples, de forma que até o mais humilde conseguiria entender com clareza a visão de Deus, a orientação de Deus, né? Então isso é importante pontuar. Quando nós vamos trazer um ensino, né? Quando você que hoje está se preparando para ensinar outras pessoas, né? Você que hoje está se preparando a viver um nível de influenciar outras pessoas com a palavra. Quanto mais simples a sua mensagem for, o fato de ser simples não quer dizer que não seja profunda,
mais clara. Às vezes as pessoas querem até transmitir algo de Deus, mas elas não têm a clareza, né? Não têm a clareza. Elas não têm a simplicidade, e acaba que a mensagem fica de difícil entendimento. Então, nós precisamos ser claros, ser simples, mas ao mesmo tempo sermos profundos. Afinal, o que é provérbio? O que é provérbio? A palavra hebraica mashal, traduzida por provérbio, tem os sentidos de oráculo, parábola ou máxima sábia. Por isso há declarações longas no livro de Provérbios, mas há também as concisas, mas ricas de sentido e sabedoria, para se viver de modo prudente e justo. Então, é interessantíssimo isso. Em Provérbios, há declarações extensas, longas, conselhos longos, mas também há conselhos curtos, concisos, com palavras pontuais, mas são palavras de vida, são palavras de orientação, né? São frases que ficam gravadas no nosso coração, o que demonstra a grandiosa sabedoria de Deus. Então, essa palavra provérbio, que vem da palavra hebraica mashal, traduzido por provérbio, ou oráculo, ou parábola, ou o máximo da sabedoria, né? A palavra provérbio significa um dito curto, incisivo e axiomático, particularmente apropriado para o ensino oral. Ou seja, como o ensino é curto, é pontual, ele é muito utilizado para o ensino oral, porque a pessoa consegue gravar, né? Quando a palavra é curta, a pessoa ela grava com facilidade, ela memoriza e ela leva para a vida, né? Sempre que ela tiver uma situação que envolva aquela mensagem, ela logo conecta. Por quê? Porque é de fácil memorização, é simples, mas é profunda, né? É por isso que o livro de Provérbios é um dos 3 livros bíblicos chamados de livros sapienciais ou livros de sabedoria. Livros sapienciais ou livros de sabedoria. Melhor guardar como livro de sabedoria. Os outros 2 são Jó e Eclesiastes. Então, Provérbio é um livro de sabedoria com frases mais curtas, mais fácil de memorizar, mais fácil de você guardar e mais fácil de você passar oralmente ao outro. Então você gera ensino ao outro. Alguns colocam também salmos e cânticos nessa categoria, mas a associação é indevida, porque apenas alguns trechos de salmos podem ser assim classificados e cântico merece ser classificado à parte. Então, quer dizer, por mais que alguns estudiosos também coloquem salmos e também coloquem cânticos dentro, né, desses livros sapienciais, né? Essa colocação não é bem devida, porque nós vamos perceber lá na frente, quando chegarmos em Cantares, que o ensino é um pouco mais separado e mais profundo até, e que por mais que Salmos também tenha momentos de sabedoria, né? Salmos são cânticos de adoração ao nosso Deus. Então Salmos é um inário e não um livro de sabedoria, ok? Esses livros sapienciais têm por finalidade instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, né? Bom senso, bom juízo, né? Só os insensatos desprezam seu ensino. Provérbios 1:7. Essa literatura de sabedoria, no entanto, não se restringiu aos hebreus, né?
Não, ela produziu, ela lançou largamente em todo o Oriente Antigo. No Egito e na Mesopotâmia, por exemplo, há registros de obras dessa categoria. Algumas muito famosas, assim é que escritas em asiático, encontraram-se obras de sabedorias antigas de Ras Shanha. Então, quer dizer, essa cultura de livros de sabedoria, né, de transição oral, de fácil transição, criou-se uma cultura, tanto no Oriente quanto em todo o território asiático. Por exemplo, no Egito, no território da Mesopotâmia, esses livros eram comuns, livros de sabedoria, né? A diferença do livro de Provérbio é que essa sabedoria expressa no livro de Provérbio é uma sabedoria divina, né? Que tem por objetivo alinhar o jovem, né? Da sabedoria ao pai de família, conhecimento, juízo ao jovem, né? Retidão, justiça, equidade, né? Mas a cultura de livros de sabedoria era uma cultura comum dentro do Oriente, né? O propósito do livro está bem esclarecido em Provérbios capítulo 1, versículo do 2 ao 7. Vamos ler Provérbios capítulo 1, versículo do 2 ao 7, que diz o seguinte, para se conhecer a sabedoria e a instrução, e para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom juízo, bom siso, né? Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então, quer dizer, também o mesmo sábio, ele vai ouvir e vai crescer e vai mover a sua sabedoria. E o instruído adquirir sábios conselhos para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, você precisa ler Provérbios em casa, e do versículo 2 ao versículo 7 já nos explica o motivo do livro de Provérbios. Vamos lá. Primeiro, dá sabedoria e entendimento quanto ao comportamento. Então, o primeiro objetivo, dar sabedoria e entendimento quanto ao comportamento. Sábio, justiça, discernimento, imparcialidade, né? De modo que os simples sejam prudentes. Gente simples seja prudente. Os jovens sejam inteligentes e ajuizados, né? O sábio seja cada vez mais sábio, né? O sábio entenda que ele não pode se prender, parar diante da sabedoria que tem. O sábio seja cada vez mais sábio. Muito embora Provérbios seja basicamente um manual de sabedoria sobre a vida de justiça e prudência, e devido o alicerce dessa sabedoria é o temor do Senhor, como está explicitamente declarado em Provérbios 7, sabedoria para a vida correta, o tema central de Provérbios é sabedoria para um viver justo. Sabedoria para um viver justo. Sabedoria é esta que começa com a submissão humilde do crente a Deus. E daí flui para todas as áreas da sua vida. Então, quer dizer, sabedoria para um viver justo. O crente tendo humildade e simplicidade para entender que essa sabedoria é dada para o fluir de todas as áreas da sua vida debaixo do temor do Senhor, né? Então, isso é importantíssimo. Quem é o autor? Nós falamos no início que o principal autor, e nós vamos focar nele, não que não tenha outros autores, claro que tem, nós vamos falar, mas o principal autor é Salomão, né?
Vamos lá? O livro é atribuído a Salomão, Provérbios 1:1, mas há nele também outros autores. Agur, Provérbios 31, Lemuel, rei de Massa, Provérbios 31:1, que se pensa ser o pseudônimo de Salomão. Outros autores estão subentendidos que Provérbios 22:17 e 24:23, assim como Davi é o manancial da tradição salmódica em Israel, Salomão é o manancial da tradição sapiencial, ou seja, da tradição de sabedoria em Israel. Conforme 1 Reis 4:32, Salomão produziu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. A respeito de Agur e do rei Lemuel, nada se sabe, exceto que, pelos seus nomes, não eram israelitas. A sabedoria é universal e não nacional. Então veja, vamos lá. Tanto Agur quanto o rei Lemuel, não se tem nada sobre eles nos textos bíblicos, então não se sabe nada. Há quem diga que Lemuel, rei de Massa, seja o próprio Salomão. Mas, como não se sabe nada, a única coisa que se sabe pelos nomes é que provavelmente eles não são nacionalistas, ou seja, não são de Israel, né? São de outro povo, mas nós entendemos que essa sabedoria divina, ela não é de um povo, mas ela é universal, né? Salomão, rei de Israel, era filho de Davi e de Betseba. Ele reinou 40 anos, de 970 a 930 a.C., assumindo o trono quando tinha cerca de 20 anos de idade. Então, quem foi Salomão? Salomão foi filho de Davi, do rei Davi, junto de Betseba, né? Betseba, que foi primeiro a mulher de Urias, né? E Davi adulterou com ela, depois colocou o marido dela no campo de batalha, ele morreu, e depois Betseba teve um aborto, o filho não nasceu, mas Davi se casou com ela. A família de Davi pagou um preço muito alto pelo seu pecado, mas de Betseba veio Salomão, né? Então Salomão é o filho de Davi com Betseba, né? Ele reinou por volta de 40 anos, entre 970 e 930 a.C. E ele assume o trono quando ele tinha 20 anos, né? 20 anos. O título geral é Provérbios de Salomão, filho de Davi. Em diversos pontos do livro, entretanto, ocorrem rúbricas que denotam autorias de diferentes seções. Assim, as seções atribuídas a Salomão, Provérbios 10:1, e aos sábios. Em Provérbios 25:1 existe uma interessante rúbrica, Provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. O capítulo 30, introduzido como Palavras de Agur, filho de Jaque. E o capítulo 31 com os seguintes termos: Palavras de rei Lemuel, ou melhor de sua mãe. Então, assim, grande parte do livro, não há dúvida que são Provérbios de Salomão, mas existem partes que são rubricadas por outros escritores, e o que denotam até um tempo diferente. O que acredita ser, como Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, que as pessoas compilaram os seus escritos tempo à frente, né? Então os seus escritos foram compilados. Os rabinos diziam, Ezequias e seus homens escreveram Isaías, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Em outras palavras, editaram ou publicaram esses livros. No que tange ao livro de Provérbios, é duvidoso que essa declaração rabínica esteja baseada em outra coisa além da rúbrica de Provérbios 25:1. Então, quer dizer, é bem provável que esses escritores, por exemplo, os filhos, os homens de Ezequias, né, ou Ezequias e os seus homens, que eles transcreveram aquilo que Salomão ele já tinha escrito, né? E eles publicaram isso em um tempo posterior, porque nós estamos falando que Salomão reinou entre 970 e 930. E nós temos escritos de provérbios que foram compilados por volta de 700, né? É claro que não foi Salomão que os compilou. Então, provavelmente foi sim
esses homens de Ezequias e o seu exército. Quando eu falo sobre Salomão, no livro de Provérbios, a sabedoria não é simplesmente intelectual, mas envolve o homem interior. E dessa sabedoria, Salomão, no zenite de sua fama, é a materialização. Ele amava o Senhor, 1 Reis 3:3. Ele orou pedindo um coração entendido para discernir o bem e o mal, 1 Reis 3:9-12. Sua sabedoria foi proporcionada por Deus e era acompanhada por profunda humildade. Foi testado em questões práticas, tais como administração justa e diplomacia. Sua sabedoria tornou-se famosa no Oriente. Ele compôs provérbios e cânticos e respondeu enigmas. E muito de sua coletânea de fatos foi tirado da natureza. Então, assim, o livro de Provérbios, né, que é um livro de sabedoria, não é apenas um livro de sabedoria intelectual. O que acontece muitas vezes com alguém muito sábio é que ele sobe o nível muito alto e ele não desce dali. Então, às vezes, aquilo que ele fala fica de difícil compreensão porque as pessoas não acessaram o nível que esse homem de sabedoria subiu e ela vai ter dificuldade na interpretação. Mas não é o que Salomão faz aqui. Salomão tem a facilidade de descer o nível com palavras simples, mas ao mesmo tempo que são simples, são profundas. Por quê? Porque são inspiradas, porque são divinas, né? Então, é muito forte. Eu costumo dizer que todos nós precisamos ler o livro de Provérbios. Todos nós precisamos ler o livro de Provérbios, né? Os homens de Ezequias, né? Por 2 Crônicas 29, 25, 30, aprendemos que Ezequias providenciou para restaurar a ordem davídica no templo, bem como instrumentos davídicos e os salmos de Davi e de Asaf. Não há dúvida que um reavivamento de interesse da sabedoria clássica de Salomão foi outra consequência dessa reforma. Um reavivamento motivado não pelo amor às coisas antiquadas, mas pelo desejo de explorar novamente a sabedoria de alguém que havia amado supremamente a Jeová. E assim, a coleção salomônica dos capítulos 25 a 29 foi editada e publicada. A Bentsen apresenta a interessante sugestão que essa coleção, até aquele tempo, tinha sido preservada exclusivamente em forma oral. Olha que interessante que a gente pode pontuar aqui. Quando Ezequias vai promover um reavivamento de Israel, um reavivamento da fé, um reavivamento das coisas de Deus, a primeira coisa que ele traz de volta para o culto são os cânticos de Davi, de Asaf, né? Os cânticos dos salmos, né? O que pode demonstrar que a frieza espiritual e a apostasia de Israel tirou fora do culto os salmos, os cânticos e assim por diante. A segunda coisa que ele faz é trazer de volta, o Ezequias traz de volta os escritos sapienciais de Salomão, ou seja, os escritos de sabedoria de Salomão. Então ele volta a trazer ao culto esses escritos, né? Fazendo com que Israel voltasse ao seu passado para poder ativar o seu futuro. Isso é tão interessante que nós, a cada dia, nós nos renovamos, coisas novas vêm, né? Quando você olha para a igreja de hoje, a igreja moderna de hoje, olha para a igreja de ontem, né? Claro que a igreja hoje ela é muito mais moderna. Nós temos transmissões do culto ao vivo. Nós temos telões nas nossas igrejas que comunicam mensagens, textos da Bíblia. Hoje é muito normal que as pessoas nem sequer levam Bíblia para a igreja, né? Elas têm isso tudo no celular. E nós sabemos que de uma forma ou de outra, isso facilitou a expansão do ensino. Porém, todavia, quando nós retornamos a raízes, nós temos uma probabilidade muito grande de sarar aquele que está doente. Voltar aonde caiu é muito importante para a reflexão de uma igreja que a cada dia se adoece mais. O fato da igreja ter muita gente não quer dizer que ela está crescendo, mas ela pode estar somente inchada.
e voltar aonde tudo começou é muito importante para a gente refletir tudo aquilo que Deus tem com a gente. Um exemplo disso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, quando o Senhor disse que ele só tinha uma coisa contra a igreja de Éfeso, é que eles deixaram o primeiro amor. E a instrução é: volta aonde vocês caíram e conserta. Então, voltar, ter humildade para entender que a gente precisa aprender muito, honrar muito os antigos, é importante para o crescimento de Deus na nossa vida. Falando um pouco sobre Agur, filho de Jaque, que foi um dos escritores que aparece na Bíblia no capítulo 30 de Provérbios. Não sabemos quem foi Agur, é possível que devêssemos traduzir a palavra que aparece como oráculo em Provérbio 31, como de Massa. Massa era uma tribo árabe que descendia de Abraão por meio de Ismael, e as tribos orientais eram famosas por sua sabedoria, mas isso de modo algum pode ser mantido com certeza. Então é provável que Agur fosse um oráculo, né, de uma tribo fora do período de Israel, uma tribo árabe, né? Mas a gente não tem como afirmar isso, porque não tem vestígios profundos para isso. O rei Lemuel, a mãe desse rei, aparece como a originária da seção de Provérbios 31, mas ele é igualmente um personagem desconhecido. Embora também possa traduzir como de Massa, a palavra que aqui surge como profecia, não precisamos supor que ele tenha sido o autor do magnífico poema da esposa perfeita, que forma um apêndice ao livro de Provérbios. Então também sabemos muito pouco sobre o rei Lemuel. Data: cerca de 970 a 700 a.C. A maioria dos provérbios teve origem no século 10 a.C., porém a provável data mais antiga para a conclusão deste livro teria sido o período do reinado de Ezequias, isso é, cerca de 700 a.C. Então, é provável que esse livro tenha terminado a sua compilação por volta de 700 a.C. A participação dos homens de Ezequias na compilação de Provérbios talvez remonte a 715 a 686 a.C., durante o avivamento espiritual liderado por esse rei temente a Deus. É possível que os provérbios de Agur, de Lemuel e os outros sábios também tenham sido compilados neste livro. O que dissemos sobre as coleções individuais é o bastante. Então, quem escreveu Provérbios? Provérbios de Salomão. Mas há outros escritos, há outros escritores? Sim. Quais são eles? Os homens de Ezequias, os sábios, né, que não são nominais, os sábios não são nominais, Agur, filho de Jaque, e o rei Lemuel. Mas grande parte do livro foi sobre a sabedoria de Salomão, né? Vamos lá, vamos para a epígrafe. Os provérbios de Israel e de outras nações. Assim como a lei dada por intermédio de Moisés não significou que todo o tesouro comum de leis semíticas tinha de ser abandonado, semelhantemente a sabedoria de Salomão e de outros homens não ultrapassou todas as lições aprendidas pelos filhos do Oriente. Mas, no caso da lei e da sabedoria, igualmente, o que era comum a Israel e a seus vizinhos foi revolucionado pelas sanções divinas e pela sua adoção na vida de um povo que tinha uma relação especial para com Deus. Mas quando o peso devido é dado a isso e ao fato de Agur, Lemuel e talvez não fossem israelitas, não necessitamos aceitar os argumentos daqueles que veem no livro de Provérbio empréstimos em grande escala das fontes não israelitas. Então, quer dizer, independente de que a Bíblia, os escritos citam o rei Lemuel, citam Agur, que provavelmente não estava no meio do povo de Deus, né, no meio do povo de Israel, isso não desclassifica o ensino. É muito claro que o ensino é dado por Deus e baseado no temor, num princípio de honra a Deus, né? E essa cultura oriental
de livros sapiensais, livros de sabedoria, né? Livros práticos de sabedoria, não desclassifica a inspiração de Deus a respeito do livro, né? O uso do livro de Provérbios é importante a gente ter isso, porque nós vamos ter no decorrer da Bíblia, em muitos lugares, o uso do ensino do livro de Provérbios, né? O reitor Weller Robson descreveu a sabedoria do Antigo Testamento como a disciplina pela qual era ensinada a aplicação da verdade profética à vida individual à luz da experiência. É isso que torna o livro perenemente relevante. Trata-se de um livro de disciplina. Toca em cada departamento da vida e demonstra que ela é alvo do interesse direto de Deus. Um livro de cabeceira, né? Que trata todas as áreas da vida do homem, seja o seu empreender, seja seus filhos, seja sua família, sua esposa, né? Seu temor a Deus. Sabedoria trata de tudo isso, né? Sabedoria não consiste na contemplação de princípios abstratos, né, que governem o universo, mas de uma relação com Deus em que um reverente conhecimento produz conduta consonante com aquela relação. Em situações concretas, o homem que rejeita isso é fracamente um insensato. Então, quer dizer, não é só sobre coisas lá do universo, mas são conselhos práticos, subordinados à vontade de Deus, que levam o homem a viver uma vida abençoada, próspera, né? É tremendo isso aqui. Já foi admiravelmente dito que para os escritos de Provérbios, religião significa um bem formado intelecto a empregar os melhores meios de realizar as mais altas finalidades. A debilidade, a superficialidade, os pontos de vista e os propósitos estreitos e contraídos encontram-se do outro lado. A Nicodemos, Jesus revelou a resposta da pergunta apresentada por Agur, filho de Jaque, Provérbios 34, com João 3,13. E ele relembra aquele que, à semelhança dos insensatos, sem discriminação do livro de Provérbios, não reconhecem a ele ou a sua mensagem de que a sabedoria é justificada por seus filhos. Mateus 11:19, nosso Senhor de fato usou em suas parábolas exatamente o método de ensino encontrado no livro de Provérbios. O que o escritor está dizendo? É que Jesus, ele se utilizou muito da forma de provérbio para conduzir sua mensagem. Jesus falou muito por parábolas, muito, por exemplo, Jesus disse para Nicodemos que era necessário Nicodemos nascer de novo. Ele diz, mas como pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Né? E aí Jesus diz para ele, olha, se você não entende essas coisas simples, como você pode entender as coisas espirituais? Então Jesus falava muito e pontualmente sobre sabedoria, né? Sabedoria era realmente a mensagem de Jesus, né? Textos e versões. Há muitas dificuldades e pontos obscuros no texto hebraico, particularmente na principal seção salomônica. Como já era de se esperar num documento tão antigo, recentes descobertas filosóficas, no entanto, nos advertem contra correções apressadas. A Septuaginta nos fornece menos ajuda aqui que em certos livros, visto que tem um caráter literário todo seu. O livro de Provérbios, ante o Novo Testamento, a personificação da sabedoria no capítulo 8 é semelhante à do Logos, o verbo de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. A sabedoria está empenhada na criação, está relacionada à origem da vida física e espiritual, tem aplicação prática à vida reta e moral, está disponível aos que buscam. A sabedoria de Provérbio tem sua expressão plena em Jesus Cristo, a pessoa maior do que Salomão, que para nós foi feito por Deus sabedoria, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? Então, isso aqui é tremendo demais, né?
como o livro de Provérbios é revelado no Antigo Testamento, né? Nós temos muita coisa aqui, ensinamentos notáveis. 8 características principais assinalam o livro de Provérbios. A primeira, sabedoria da parte de Deus não está primeiramente vinculada à inteligência ou a grandes conhecimentos, e sim diretamente ao temor do Senhor. Provérbios 1:7. Então quer dizer, sabedoria dada por Deus não está conectada ao quanto eu estudei, não, mas sim ao temor. Quando eu temo a Deus, Ele dá sabedoria para quem Ele quer, né? Conhecimento está conectado ao quanto eu me dedico. Sabedoria está conectada ao meu temor ao Senhor. Boa parte dos sábios, conselhos expostos em Provérbios, assemelham-se ao aconselhamento que um piedoso pai ministra a seus filhos. É o livro mais prático do Antigo Testamento, pois abrange uma ampla área de princípios básicos de relacionamento e comportamentos corretos na vida cotidiana, princípios estes aplicáveis a todas as gerações culturais. 4. Sua sabedoria prática, seus preceitos santos e seus princípios básicos para a vida são expressos em declarações breves e convincentes. 5. A família ocupa um lugar de vital importância em Provérbios, assim como ocupava no concerto entre Deus e Israel. Então, quer dizer, Salomão, ele coloca a sabedoria dentro de conselhos práticos sobre família, né? A família ocupa esse lugar importante para o cumprimento de sabedoria. 6. São os destaques literários de Provérbios, a saber, o farto emprego de linguagem expressiva e figurativa, metáforas, né, e assim por diante, paralelismos e contrastes, preceitos concisos e repetições. 7. A esposa e mãe sábia retratada no fim do livro são incomparáveis na literatura antiga, quanto à maneira elevada e nobre de abordar assuntos da mulher. 8. As exportações de sabedoria de Provérbios são os precursores do Antigo Testamento, as muitas exortações práticas nas epístolas do Novo Testamento. Ou seja, as exortações do livro de Provérbios e a maneira que ele conduz isso são muito utilizadas, né, no Novo Testamento. Só para a gente terminar aqui, para a gente não alongar muito a aula, existem algumas chaves de compreensão. Na estrutura de Provérbios, Deus reconhece a capacidade e as limitações da mente humana. Sua finalidade, portanto, era ensinar a sabedoria para viver bem. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Provérbios 1, 5, 6. Provérbio ensina, portanto, a sabedoria, mas o que é sabedoria? Não se deve confundi-la com erudição, que é acúmulo de informação e dados, mas que nem sempre garantem que a pessoa saberá viver. Então, quer dizer, sabedoria não é erudição, não é apenas conhecimento, porque tem muita gente que vai ter erudição, conhecimento, mas não vai estar preparada para a vida. A ideia da sabedoria é que, por mais que seja simples, te prepare para a vida. Te prepare, são conselhos práticos para um casamento abençoado, conselhos práticos para você prosperar, conselho prático para a sua empresa dar certo, são conselhos práticos para o seu relacionamento com Deus. Pegou? Então, não é erudição, ok? Não é um curso de erudição. Não se deve confundi-la também com o saber acadêmico. Há pessoas muito bem preparadas academicamente e absolutamente sensatas. Ou seja, existe gente, por exemplo, o camarada estudou 6 anos e mais alguns anos para se graduar, ainda mais em medicina. Isso não faz dele sensato. Ele pode ter todo o conhecimento acadêmico e ser um insensato. Pegou? Sabedoria, no conceito bíblico, não tem a ver com escolaridade, capacidade intelectual, domínio, tecnologia ou saber científico. Não é livresca, não é apenas fonte de livros, nem de bancos escolares. A sabedoria vem de Deus e ela vem através do meu temor a Deus, ok? Deu para pegar? Acredito que sim. Nós finalizamos aqui a nossa aula de Provérbios, né? E voltamos para dar continuidade na próxima aula, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, na paz do Senhor. Tchau, tchau.